Olá, meus amigos dessa grande empreitada que, vou falar novamente, é uma grande maratona de assuntos e vamos aos pouquinhos conquistando eles. E agora com vinheta, roda a vinheta. A gente se diverte em alguns pequenos momentos, né? Eu usei minhas habilidades de editor de vídeo para fazer essa pequena apresentação, essa pequena vinheta. Mas vamos ao que interessa, ao estudo realmente. Concentração e foco, como está escrito lá na vinheta. O poder constituinte, vamos tratar dele aqui no nosso mapa mental. Coloquei até umas ilustraçõezinhas pequenas, né? Porque eu descobri que existe o Paint em 3D. Nem usava direito o Paint normal, agora eu descobri que existe o 3D e tentei procurar algum desenho relacionado ao direito constitucional, direito administrativo. Não tinha esses livros aqui, eu coloquei isso. Não sei por que eu coloquei, mas coloquei isso. Poder constituinte. Poder constituinte. Este é o nosso tema de hoje e vamos falar aqui de como que se dá a organização deste poder quando se tem uma Constituição. Mas antes disso, vamos tratar aqui das correntes filosóficas que nos explicam o porquê existe uma Constituição, porque existe o direito. Claro, tem um assunto, não é tão simples aqui, né, nesses dois pontos aqui, não é bem grosseiro o que eu vou falar aqui, né, mas se formos tratar desta luta entre positivistas, naturalistas, então em uma gama de diversidade de assuntos científicos. Nós temos os positivistas e os naturalistas contrapostos até mesmo no direito internacional. Quando formos falar disso, chegarei a comentar. Mas vamos a grosso modo, os positivistas. Os positivistas acreditam que o Estado, o poder político, por si só, ele vai estabelecer as regras, ele vai impor as regras, com essa missão de impor as regras, as normas, e as normas vão criar o direito que possibilitará a justiça. É assim que a sociedade, a grosso modo, se organiza na questão dos positivistas, né? Nós temos grandes nomes como Augusto Comte. Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, né? Ou John Stuart Mill, ou Montesquieu que dividiu o poder em três, possibilitando chegarmos à parte filosófica da democracia representativa, porque até então só se tinha como experiência de democracia direta, lá da Grécia Antiga. Mas agora nós temos a possibilidade da democracia representativa por Montesquieu, que influenciou a independência dos Estados Unidos, 1776, e, sobretudo, através também da influência da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa de 1789. Os franceses que foram lá organizar, ajudar os americanos a se tornarem independentes dos ingleses, uma ajuda que foi imprescindível, uma organização militar que os americanos não conheciam. É claro, nos filmes americanos não mostram exatamente isso, né? Mas não estamos aqui para tratar de filmes. E aí esses americanos liam muito autores franceses como Montesquieu, Rousseau, positivistas, e que eles aplicaram de forma substancial na organização da Confederação e depois da Federação. E os franceses que lá estavam voltaram para a França absolutista e se perguntaram: poxa, a gente
lutou por liberdade lá na América e o nosso país não tem liberdade. E aí começou toda a movimentação para a Revolução Francesa. Que também não é assunto deste áudio resumo, será nos de história. Os juspositivistas então acreditam neste caminho, que o Estado cria as normas são escritas pelo direito e o direito possibilita a justiça. Agora, isso nós estamos tratando aqui dos juspositivistas. Agora vamos tratar aqui dos jusnaturalistas. Os jusnaturalistas, eles acreditam que existe um direito natural, um direito que já nasce com a própria organização do ser humano. Quando o ser humano lá atrás começa a se organizar, seja independente da crença da pessoa, se ele foi criado por Deus, o criacionismo, ou se foi o darwinismo, né? Eu acredito no darwinismo, mas lá no darwinismo, quando o ser humano começa a se organizar, já existia dentro de si, dentro da sua mente, dentro das suas relações entre indivíduos, antes mesmo da civilização, o chamado direito natural. Esse direito natural que aqui está, ele é universal, está com toda a humanidade. Ele se traduz hoje em dia, em parte, nos direitos humanos. E esse direito natural, ele é traduzido pelo Estado. Ele é traduzido. O Estado o traduz para normas e as normas permitem a justiça. Vejam só como é diferente. O Estado ele cria a norma que ele quer aqui, no caso dos juspositivistas. E aí cria-se o direito em cima das normas criadas pelo Estado. Aqui o Estado não cria normas, ele apenas traduz o direito natural das pessoas. Autores como Thomas Hobbes, John Locke são os expoentes dos jusnaturalistas. Então, uma norma específica, a mãe de todas as normas em qualquer uma das sociedades, que é a Constituição, seja ela em um documento solene como a do Brasil, como a da França, dos Estados Unidos, ou seja costumeira como a da Grã-Bretanha, seja ela da forma que seja estabelecido, ela é a mãe desse direito, ela foi possibilitada pelo Estado, mas não criada pelo Estado, porque esse direito já existia. Então, a Constituição, segundo os jusnaturalistas, ela é a tradução do que já existia. E segundo o juspositivista, é o Estado tentando organizar a sociedade. Então, nós temos duas perspectivas. Autores, como já citei aqui dos positivistas, Augusto Comte, John Stuart Mill, Montesquieu, Rousseau, e dos jusnaturalistas, Thomas Hobbes, o Leviatã, o famoso Leviatã, mas aí o Leviatã foi desmontado pelo John Locke. John Locke mostrou que não precisa de alguém exercendo poder, a violência, o monopólio total para que a sociedade seja estabilizada. John Locke ele desmontou o Leviatã logo em seguida na filosofia, mas também não é o ponto primordial do poder constituinte. Apenas para entendermos as motivações e algumas das interpretações do porquê surgiu uma Constituição. Lá na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, mas é claro, já existia também outros documentos solenes, como a Carta Magna de 1212. Mas vamos lá. Quando uma Constituição olhar a garganta aqui. Quando uma Constituição ela é lançada, nós temos o chamado poder constitucional originário, que quer dizer que é uma nova Constituição que está sendo escrita e ela é inicial, incondicional, insubordinada. Por que ela é inicial? Porque ela está dando início a uma nova organização jurídica daquela sociedade.
Ela é incondicional porque ela não está sendo condicionada por nenhum poder. Ela não tem nenhum documento anterior, né? Claro, existe a Constituição anterior, se formos pensar, mas ela não tem influência. Ela pode ser recepcionada, que é diferente de ela ter uma condição. Ela pode recepcionar leis antigas, como a Constituição de 1988, que recepciona outros documentos, outras leis que já existiam anteriores a 1988. Né? Alguns códigos, né? Como o próprio Código Penal, que vem lá da época do Getúlio Vargas, foi recepcionado o Código Penal, foi recepcionado pela Constituição. Mas na ordem jurídica entra abaixo da Constituição. Tudo tem que estar abaixo da Constituição. Então esse é o poder originário. Mas, segundo alguns doutrinadores, como Jorge Miranda, como nos ensina Pedro Leza, o Jorge Miranda é um doutrinador português. Né? Lembrando que o nosso direito é muito semelhante ao direito português. Né? Tanto é que, historicamente, a primeira Constituição, a Constituição liberal, né, a segunda ou primeira Constituição liberal dos portugueses, é uma cópia da primeira Constituição do Brasil independente, né, por causa de Dom Pedro. Dom Pedro, ele lançou a Constituição. É claro que primeiro ele caçou lá os irmãos Andrades, né, também é assunto para a história. E aí depois que ele saiu do Brasil, ele foi para Portugal, onde ele reinou como Pedro IV, e lá ele colocou a Constituição também liberal, e que é uma cópia da Constituição brasileira, onde trocava-se, né, o Império do Brasil por Império de Portugal. Mas continuamos aqui. O Jorge Miranda nos traz o seguinte pensamento aqui. O seguinte pensamento de que o poder originário, ele tem sim limites. Por mais que pareça que ele não tenha limites, que é uma ruptura com tudo que veio atrás, não tem como. Não há como. Historicamente, filosoficamente, não há como. Pois há limites, sim, nesse poder originário. E esses limites seriam transcendentais, limites imanentes, heteronômios. Transcendentais porque existe o direito natural, ou seja, Jorge Miranda já está se posicionando aqui no jus naturalista. Existe o direito natural, os valores éticos. Não tem como a gente colocar numa Constituição que todos pertencentes a uma certa religião serão mortos ou expulsos, terão, sei lá, 1 ano para se mudarem do Brasil, ou então vai se escolher um estado lá, o Acre, onde acontecem as coisas estranhas. Vai colocar lá o Acre. Todo mundo de certa religião, não vou colocar aqui, não vou falar da religião, a partir da nova Constituição, a Constituição de 2024, a partir dessa nova Constituição terá nos seus atos dispositivos, né, transitórios, constitucionais transitórios, a ADCT dessa nova Constituição, tem lá 1 ano para todos de certa religião terem que se mudar para o Acre. Né? Podem até pedir o auxílio mudança de religioso tal, para o Acre. E lá vai ficar. Não tem. Isso é contra os direitos humanos, direitos naturais, né? Pelo menos do ponto de vista ocidental. Se pensarmos nas sociedades orientais, as coisas são um pouco diferentes, mas também não há como dizermos assim, todos aqueles que não alcançarem mais de 1,60 m a partir dos 14 anos serão também mortos. Não tem como fazermos isso, não tem. Ou seja, são limites éticos, limites históricos.
Imanentes porque o limite está dentro da própria identidade de Estado. Vamos dizer que o Estado brasileiro tem lá no preâmbulo que nós confiamos em Deus, né? Não tem como também, de uma hora para outra, a gente dizer que a partir dali, a partir da nova Constituição de 2023, 2024, essa nova Constituição de 2024, iremos adorar o Deus Alá, Muhammad. Muhammad será o nosso Deus e o profeta nos guiará, Deus Alá e o profeta Muhammad. Não tem, porque não tem nada a ver com a identidade do nosso próprio Estado. Existe, claro, uma comunidade islâmica no Brasil, somos um Estado laico, e temos objetivo e interesse de permanecermos como Estado laico. Não sei o que vai ser do futuro do Brasil, mas existe um certo limite, uma identidade do próprio Estado que é anterior e que vai limitar qualquer nova Constituição, né, que não pode ultrapassar esses limites. Temos os limites também heteronômos, que eles impedem que também façamos coisas que vão atrapalhar ou mesmo nos tornar um páreo internacional. Se passarmos a colocar como um exemplo histórico do apartheid na África do Sul, ou também nos Estados Unidos, que teve, né, algumas leis que separavam em termos de comportamento homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, mas principalmente a África do Sul, esse tipo de lei ele não cairia. Se houvesse um regresso civilizatório no Brasil e voltasse o racismo, também teríamos dificuldades terríveis nas nossas relações exteriores. Então, sofre-se a influência, sim, positiva neste caso, nesse exemplo que nós estamos tratando aqui, mas também pode ser negativa, pode ser de diversos outros pontos. Por isso que eu coloquei aqui como um dos exemplos o direito internacional público, como um desses limites. Mas em geral, se falarmos limites jurídicos, exatamente jurídicos, ele é insubordinável, incondicional e é um poder inicial. E é originário, por isso que chama originário, né? O poder originário. Ele é apenas exercido por aqueles deputados e senadores constitucionais que trabalharam na construção dos artigos da Constituição de 1988. Estavam lá. Temos o poder derivado. Desse derivado nós temos 3 tipos do poder derivado aqui. Temos 3 tipos aqui. No poder derivado, nós temos o revisador, poder revisador. O poder revisador ele está previsto lá na DCT, no artigo 3º, que diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos. Aconteceu isso em 1993. Contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta. Voto da maioria absoluta. Já também tratamos em um áudio resumo sobre o processo legislativo, o que é maioria simples, absoluta e qualificada. Dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, né? Ou seja, para revisar, para mudar a Constituição, inclusive nas suas cláusulas pétreas, em 1993, foi a única vez que teve-se esse poder revisor, que não precisava do rito que é o poder reformador, ou de uma emenda constitucional que precisa 1/3 para iniciar, ou 3/5 para ser aprovada, e só pode ser feita pelo presidente da República, pelos membros do Congresso Nacional, e uma combinação das assembleias dos estados. Vamos ver mais à frente isso aí. E não precisa de ser de 2 sessões separadas em cada uma das casas,
como manda uma emenda constitucional, que seja feita em 2 sessões em cada uma das casas, por 3/5 dos senadores, 3/5 dos deputados. Não, mas isso só teve essa oportunidade de reformar em 1993, 5 anos depois. 5 anos é muito pouco tempo para saber se a Constituição ainda tinha... Mas ela foi reformada em 1993 e esse poder revisor, no caso brasileiro, já está sem eficácia. Ele tem que estar previsto, né? Todo poder reformador de qualquer Constituição ele é previsto. Se não é reformador, é a queda do Estado Democrático de Direito. É a quebra da própria Constituição. E o que estava previsto era 5 anos, no artigo 3º da DCT, lá no finalzinho da nossa Constituição. Então hoje já está sem eficácia esse poder. Outro poder derivado que nós temos é o poder reformador. O poder reformador, ele é derivado. Por que ele é derivado? A grande explicação aqui é simples, pois ele é derivado do poder original. O poder original criou a Constituição e dentro dela criou os ritos para que se transformasse, para que se reformasse a Constituição. Os ritos são as emendas constitucionais. Está aqui as emendas constitucionais. Para a gente saber esse rito, está lá no nosso áudio resumo sobre o processo legislativo, no segundo mapa mental. No primeiro, são das leis ordinárias e das leis complementares. Está lá. E ele é condicionado. Condicionado porque ele tem certas condições para que ele seja exercido. Está aqui as condições, 3/5, sessões, 2 sessões. É limitado, pode ter limitações temporais, mas no caso brasileiro não há. A Constituição de 1988 não criou limites atrelados a tempo, Ou seja, por exemplo, de uma década a outra, sei lá, a década de 2000 a 2010, poderá haver reformas das cláusulas pétreas. Não existe isso. Então, não existe, no caso da Constituição de 1988, limites temporais, mas existe limites constitucionais. Os limites constitucionais para que a gente faça uma reforma da Constituição através das emendas constitucionais, elas existem, estão lá no artigo 60. E são basicamente essas 3 aqui, que também estudamos no processo legislativo. Intervenção federal, quando há uma intervenção federal em determinados estados, quando há caso de estado de defesa, quando o Brasil está se defendendo de uma agressão estrangeira, um país, Argentina, o Paraguai, ou a Bolívia, qualquer outro país aí, por uma situação muito anômala, as relações internacionais do Brasil no Cone Sul, ele é atacado. Ou até mesmo um país que não precisa estar no Cone Sul, pode ser, sei lá, um ataque da França, apesar que tem um território lá da França, vamos dizer, a Grã-Bretanha começa a atacar o litoral brasileiro, Estados Unidos, aí não pode usar o poder reformador, emendas constitucionais, porque o Brasil está em estado de defesa. Estado de sítio, a questão está havendo grandes problemas internos, grande confusão interna, e aí nestes casos não se pode também fazer uso do poder reformador. Por isso que são esses limites. Temos também os limites formais, não só os limites temporais, circunstanciais, e temos também os limites formais. Os limites formais eles estão no seguinte, são objetivos, porque estão lá no artigo 60, parágrafo 2º,
né, são nos procedimentos. Os procedimentos estão aqui novamente, são esses procedimentos para se fazer uma emenda constitucional, que é o poder reformador. E caso esses procedimentos falham, né, nós teremos vícios formais, caso haja problemas. E mesmo assim, uma emenda constitucional, ela é promulgada, ela vai ser cassada, porque houve vícios formais, não se respeitou aqui a questão do trâmite, de como utilizar esse poder reformador, que é realizar as emendas constitucionais. E os limites formais subjetivos, esses limites formais subjetivos vão depender, subjetivos por quê? Vão depender da interpretação das propostas dadas por aqueles que podem propor emendas constitucionais. Quem são? Os presidentes da República, 1/3 da Câmara, ou do Senado, esqueci aqui, né, do Senado, ou mais da metade das assembleias dos estados, ou seja, precisa de 14 assembleias votando o mesmo projeto de emenda constitucional. Nós temos 27 unidades federativas e que 14 delas, por maioria simples, votando a favor desta emenda constitucional, ela vai ser enviada para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, são partes, mas só que esses projetos, eles são subjetivos, porque eles dependem da interpretação sobre o interesse público, sobre o interesse nacional desses atores que estão aqui relacionados. Nos limites aqui objetivos, né, nós temos os vícios materiais. Quais que são os vícios materiais? O que não pode neste poder reformador é mudar as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não podem ser mudadas. Quais que são essas cláusulas pétreas? Não podem ser mudadas de jeito nenhum. O voto, pois ele tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Todas as ações têm que respeitar e não podem colocar em perigo, essas características do voto. Como mesmo que as propostas não ataquem diretamente isso, mas que permitem que o voto deixa de funcionalmente ser secreto, ser direto ou ser universal e periódico, então essa proposta ela está mesmo de forma indireta indo contra as cláusulas pétreas. É um limite material objetivo, formal, né? O limite formal, objetivo e material do caso, ou seja, né, não há mudanças nas cláusulas pétreas. O voto é uma delas, né? A forma federativa do Estado. Qualquer tipo de mudança, reforma na Constituição que tente tirar a autonomia administrativa, financeira, legislativa dos entes federativos, do Estado, do município, né? Então, ele também está barrando nesses limites, ele está indo contra as cláusulas pétreas e será derrubado pelo guardião da Constituição e aquele que dá a última palavra em questão de cláusulas pétreas, que é nada menos, nada mais do que o STF. A separação entre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si, deveriam ser. E os direitos e garantias, né? Os direitos são declaratórios e as garantias são assecuratórios, né? Tem os remédios constitucionais que também já tratamos. Esse então é o poder reformador e seus limites. Então já tratamos aqui do poder revisor, na prática não tem, originário na prática também não tem. Agora nós temos o poder reformador e o que existe é o chamado também poder decorrente. Decorrente porque
ele está na Constituição Federal e permite com que os outros entes tenham as suas constituições. Só que essas constituições, elas devem, obviamente, respeitar as cláusulas pétreas e todos os ditames da Constituição Federal. As constituições estaduais não podem estar acima da Constituição Federal de 1988. Caso elas contrariarem, vai ser cassado pelo STJ do estado né, quer dizer, o STJ pode chegar no STF e ser cassado. Ele é o guardião final da Constituição. Ele não pode contrariar. Caso o Estado contrarie e não respeite, mesmo assim tente fazer valer, aí é caso de intervenção federal. Temos também o nosso áudio resumo sobre intervenção federal. Este é o nosso áudio resumo. As fontes é o Pedro Lenza, né? Pedro, né? Eu coloquei o O aqui, Pedro Lenza, né, do Direito Constitucional, 23ª de 2021, não está tão atrasados assim, não. Já tem referência a novas leis, como a 14.133, apesar de 14.133 ela entraria lá no ramo do direito administrativo, mas também tem citação dela aqui no livro. Né? E também material do Focus Concurso, material disperso aí, encontrado pela internet. Temos que citar, né, para fazer jus aqui. Então esse é o nosso mapa mental. Muito obrigado por quem escutou até aqui e até o próximo áudio resumo.